verdade, eu tentei fazer de uma forma mais tematizada possível, de uma forma que a gente consiga revisar mais ou menos por aula 2 temas diferentes. Por exemplo, na aula passada, a gente trabalhou simultaneamente o conceito dos conjuntos e da teoria do conjunto, trabalhando com os conjuntos numéricos. Mais ou menos foi a pegada que a gente teve na aula passada. Na aula de hoje vai ser mais ou menos essa ideia ainda. E a gente vai trabalhar o que na aula de hoje, indiretamente? A gente vai fazer bastante questões que envolvem a razão, a proporção e a divisão em partes diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Pode ser que no meio de um tema... Oi? Média aritmética, beleza, Marco. A gente vai trabalhar assim, porque a estatística está no cronograma de revisão. Eu vou colocar, se não me engano, pela minha cabeça aqui, eu vou juntar a probabilidade e estatística em uma aula só, que a gente compila, são matérias que trabalham juntas, sem problema. Então, na frente, a gente vai ter essa matéria assim, beleza? Então, não vamos mais perder tempo. Você já sabe como que é o procedimento, já pode pegar esse material aí e vamos ver a questão. Pensamos aí um tempinho para resolver, voltamos e, quando for necessário, eu explico a definição e reexplico, se for o caso, no nosso quadro. Show? Então, vamos lá para o nosso slide, vamos partir para a nossa primeira questão. Então, vamos lá. A primeira questão é essa, e ela fala o seguinte: a Marina, ela faz parte de um grupo teatral chamado Faz de Conta Acontece. Ela fará um espetáculo grandioso no Dia das Crianças. O elenco contará com adultos e crianças. Marina quer saber quantas pessoas fariam parte do espetáculo. Felipe, o diretor, informou a Marina que a razão entre o número de adultos e o número de crianças é de 4 para 3. Se Marina sabe que há 27 crianças, quantas pessoas participarão do espetáculo? Essa é a primeira questão. Vamos dar aquele tempo maroto para vocês pensarem e a gente retorna com a nossa resolução. Vamos lá, agora com vocês. Vou dar um tempo maior porque é mais tranquilo. Até porque a gente nunca consegue fazer as questões todas. Começo a falar. Todo enrolado, galera. Todo enrolado. Ai, ai. Esse teu cabo é P2? USB é padrão? Droga, eu ia roubar teu cabo. Deixa eu até anotar aqui que o cara falou. Estatística e probabilidade. Que eu faço junto. Ai, ai. Saudade de escrever no quadro como é que é. Escrever igual um filho da puta. Faz tempo que eu não faço isso. Faz muito tempo mesmo. Pra quem tava aqui mais tempo, você não, você é mais novo, ele também. Você também é mas tu viu. Eu escrevi pra caramba no quadro. Eu gostava de escrever forte. Mas agora não dá pra escrever tanto. Prefiro no quadro. Prefiro muito no quadro. Porque no quadro, eu escrevendo, explicando, parece que flui mais fácil as coisas, na minha cabeça.
porque eu gosto de escrever mesmo. Cara, esse quadro aqui pra mim é lixo. O Enem que fica aqui, o Enem que fica nessa turma. Eu faço 2 quadros aqui brincando, uma aula. Brincando. Escrevendo mesmo, tudão, ó. Blau. Tudo que eu escrevi no quadro, no slide, eu escrevo no quadro. Literalmente. No militar eram 2 quadros, escrevi nos 2 quadros. Isso porque esse ano eu ainda diminuí, porque eu escrevia mais. Mas de tanto reclamarem, eu comecei a diminuir. Que eu escrevia mesmo. Sou teoricão, cara, não adianta. Até na televisão eu escrevia, é verdade. Aqui não posso. 4? Alfa, 36? Delta? Alfa, alfa, delta. Gabriel nem fez, né? Boa, Gabriel. Também tá no suporte ali. Tá respondendo alguém? Se alguém me xingar, falar alguma coisa, fala pra mim aí que eu já respondo. Acontece. What? Falei, querida, dá F5 no teu computador. Porra, Deus queira que sim, né? Meu querido, ó, foi todo um processo. Primeiro era julho, passou para agosto. De agosto passou para setembro. Agora fudeu, porque de agosto vai ser dezembro, parceiro. Já tá ruim. Né? E nem todas. Mas aí, em dezembro, se, por exemplo, vamos começar em dezembro. Aí já vai ser ciclo 2021, certeza. Que aí já não vai ser mais para esse ano, vai ser o ciclo para o próximo ano. Que aí eu acho que nem seriam com vocês, seria com outra turma já, se eu não me engano. Aliás, eu não posso confirmar nada. Eu não posso confirmar nada, porque 2020 está muito esquisito. Delta D, delta, tá. Então vamos partir para a questão logo. Volta com o áudio para mim, por favor. Vamos lá então, gente. Vamos pensar na primeira questão. Essa questão, claramente, ele fala sobre razão, não é isso? E aí observa que a pergunta fala que o número de a razão entre o número de adultos e o de crianças é de 4 para 3. E o que significa 4 para 3? Para cada 4 adultos, nós temos 3 crianças. Essa é a razão. Para cada 4 adultos, tenho 3 crianças. Mas, no caso, a Marina falou que há 27 crianças. Então, no caso, a gente tem que descobrir quantas pessoas tem no total. Para a gente saber quantas tem no total, a gente tem que fazer o somatório de número de adultos e de criança. Vamos ver como que funciona isso. Vamos ver o cálculo disso daí. Bom, pelo que a questão falou para a gente tem que fazer a razão entre o número de adultos e o número de crianças. Lembra que na matemática, toda vez que você ouvir a palavra razão, significa divisão. Então, se eu falei a razão entre adultos e crianças, então eu divido o número de adultos sobre o número de crianças. Só que a questão já falou para a gente que essa razão é de 4 para 3. 4 para 3, como está no slide. Só que a gente já sabe que existem 27 crianças, mas eu não sei quantos adultos são. Observa que o numerador são os adultos, o denominador são as crianças. Mantive aqui e fiz a proporção. E aí, lembrando da proporção, tem lá o teorema fundamental da proporção, que afirma o quê? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E o que significa isso? A gente multiplica cruzado para achar a solução. Logo, se a gente multiplicar cruzado, 3 vezes x para iniciar, 3 vezes x, 3x, e 4 vezes 27. Botei aqui do lado o nosso resultado. 4 vezes 27 vai dar 108. Beleza? Passei o nosso 3 dividindo. 108 dividido por 3 vai dar 36. Mas, observa, o 36 que nós achamos é o quê? O número de adultos. E a pergunta não é qual é o número de adultos. A pergunta é o quê?
pessoas que participarão. Então, é total. Para saber o total, a gente tem que somar o número de crianças e o número de adultos. Portanto, nesse caso, 27 mais 36 vai me gerar resultado 63 pessoas. Então, participarão 63 pessoas desse espetáculo. Tranquilo, primeira questão aí, só para começar a despertar, né, como que nós trabalhávamos a razão e a proporção. Antes de nós irmos para a segunda questão, volta para mim aqui no quadro, só para a gente lembrar algumas coisinhas sobre razão. Então, vamos lá. Coisas que nós precisamos lembrar da razão. Então, vamos lá. Primeiro, a razão, como eu falei, é uma divisão. Então, eu teria A está para B. Isso aqui é uma razão. A está para B. Lembrando que o B precisa ser diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque lembra que se isso aqui é uma fração, que é uma divisão, e o B for zero, não teria como eu dividir por zero, portanto, nunca poderia ter B igual a zero. É uma definição. Show de bola. Isso daqui a gente tem que guardar para a vida como uma razão. Ok. Agora, quando nós falamos de razão, eu poderia fazer razão de diversas formas. Vamos pensar em um caso aqui. Vamos supor que eu fiz uma pesquisa, parecido até com a aula passada. Fiz uma pesquisa com algumas pessoas e elas responderam para mim qual é o serviço de streaming que elas preferem. E aí vamos supor o seguinte, algumas pessoas vão falar que curtem a Netflix. Um exemplo. Algumas pessoas vão falar que gostam do Amazon Prime. Vamos usar só essas duas, tá? Eu sei que existem outras, mas vamos usar essas aqui só como referência. Vamos supor que, nessa pesquisa que eu realizei, 38 pessoas falaram que preferem a Netflix. E vamos supor que 22 pessoas gostam da Amazon Prime Video. Então, nós temos ali uma quantidade de pessoas pesquisadas. Agora, se eu perguntasse qual é a razão entre as pessoas que gostam da Netflix e o total de pessoas pesquisadas? Vamos lá. Qual é a razão entre as pessoas que gostam da Netflix com relação ao total de pessoas pesquisadas? Como seria isso? Observa que eu falei, a razão entre a Netflix com relação ao total de pessoas pesquisadas. Show de bola. Então é só você olhar esses números. Segundo o que eu falei, eu tenho quantas pessoas que curtem a Netflix? 38. Então são 38 pessoas de um total de quantas pessoas? Quantas pessoas tem aqui? 60 pessoas. Lembrando que eu tive que somar a galera da Netflix com a galera da Amazon. Então, essa aqui é a minha razão entre a Netflix e o total. Lembrando que, geralmente, se você tiver um ambiente de concurso, isso daqui dificilmente seria a sua resposta. Por quê? Na maioria das vezes, precisamos simplificar. Então, vamos simplificar isso daqui. Por quanto? Por 6 dá? Por 6 não dá. Vamos por 2, né? No máximo, a gente vai devagar, faz por 2 várias vezes, se for o caso. Por 2, vai dar quanto? Metade de 38. No. No. 19. E metade de 60, já vai falar a resposta? 30. Acontece. E aí observa, 19 está para 30. Observa também que nesse caso, eu não consigo reduzir mais do que isso. Por qual motivo? 19 é primo. Lembra que quando aparece o número primo em uma fração, geralmente ela está se tornando irredutível. Podem ter situações específicas, mas geralmente ela é irredutível. E o que significa isso? Segundo a nossa pesquisa, para cada 19 pessoas da pesquisa, eu tenho 30 pessoas de total. Ou falando diferente, a cada 30 pessoas do total, 19 gostam de Netflix. Foi. Isso aqui é uma razão. Show de bola. Agora, eu poderia pensar um pouco diferente. Se eu perguntasse agora, qual é a razão entre a quantidade de pessoas que gostam da Amazon com relação às pessoas que gostam da Netflix? E aí? Qual é
a Amazon com relação à Netflix. Isso. Agora eu vou fazer a Amazon com relação à Netflix. E aí é só copiar o enunciado ali praticamente. Eu tenho 22 da Amazon com relação a 38 da Netflix. Fazer essa divisão aí, simplifica para mim, como que fica? Por 2 de novo, vamos dar 11 sobre 19. O que significa isso? Eu tenho aqui uma fração que também é irredutível, e significa, para cada 11 pessoas que gostam da Amazon, eu tenho 19 que gostam de Netflix. É uma relação que eu criei. Lembrando, quando a gente pergunta qual é a razão, a gente tem que estar atento com a ordem que está sendo falado no enunciado. Se eu falar razão entre Amazon e Netflix, a Amazon vem primeiro. Se eu falar a razão entre a Netflix e a Amazon, aí você tem que inverter isso daí. Ficaria diferente, no caso 19 sobre 11. Agora, lembrando dessa situação de inverter, nós temos algumas coisas para considerar. Vamos lá. Observa o seguinte. Esse cara foi o Netflix com relação ao total. Qual vai ser a nossa resposta se eu perguntasse a Amazon com relação ao total? A Amazon com relação ao total. Bom, o que vai mudar aqui agora? A Amazon nós temos 22 pessoas de um total de 60. Isso aqui vai gerar, quando a gente simplificar, 11 para 30. Ok? Agora, o que a gente pode falar que essas duas razões são uma da outra? O que uma faz em relação à outra? Oi? Então, elas não são inversas. Que tem muita gente que fala a inversa. Ela não é inversa. Mas observa o seguinte. Se nós pegarmos na pesquisa, 60 pessoas da pesquisa, 38 gostam de Netflix. Se 38 gostam de Netflix, todo o restante que sobrou gosta da Amazon. E aí o que acontece? 38 da Netflix e 22 da Amazon. Se você soma 22 com 38, dá quanto? Vai dar o total. Ou seja, essa razão é complementar a essa razão. Elas se completam. Se você juntar a razão primeira com a segunda, vai ter que dar o total, vai ter que dar 1. Beleza? Lembra o seguinte, vamos lá. Se eu somar as razões, primeira razão é 19 está para 30. Se eu somar com a outra, 11 está para 30. Regra básica aí para fração. Quando soma fração, o que a gente tem que fazer? O enunciado aqui, o denominador é igual? É. Qual é a regra aqui? Repete o denominador e soma em cima. Quanto que dá a soma? 30. E quanto dá 30 para 30? Vai dar 1. Foi isso que eu falei. Elas se complementam e formam uma coisa só. Então, as duas razões são complementares. Show? Isso são razões complementares. Porém, se eu perguntasse agora, aqui fica a luz, se ficasse Netflix com relação à Amazon, e eu perguntasse depois a Amazon com relação à Netflix, o que vai acontecer com as minhas respostas? Netflix com relação à Amazon, quantos são? 38 está para 22. Vamos deixar assim, sem simplificar agora. E no caso da Amazon com relação à Netflix, 22 está para... Hã? E agora, o que essa é dessa? Elas são complementares? Elas não são complementares. Elas são inversas. Então, qual é a diferença? Se você soma as razões e dá 1, elas são complementares. Se você observa que a razão só trocou de posição o antecedente e o consequente, é porque elas são inversas. Então, razão inversa não é a mesma coisa que razão complementar. Vocês viram aqui uma prática de como funciona isso. Show? Deu para lembrar como que era? Então, agora que a gente lembrou disso, que vamos voltar para a questão.
Vamos lá para a questão 2. Vamos ver como a gente vai desenrolar isso daí. Questão 2. José colocou em uma caixa uma quantidade de bolas de ferro, todas com um peso igual a 1.900 gramas. Quando ele pesou a caixa, a balança indicou que a caixa com bolas pesava 4 quilos. Sabendo que a caixa vazia pesa 200 gramas, determine quantas bolas José colocou na caixa. Essa é a pergunta. Vamos lá, um tempo para vocês raciocinarem, a gente retorna com o gabarito. Vai lá, gente, tentem fazer. Essa não é sobre razão não, mas tem que raciocinar. Gabriel, essa água é limpa? É limpa essa água? Beber. Tá quente, igual inferno. Mas, quem sou eu para reclamar? Ia beber água suja, beber isso aqui tá tranquilo. Ai, ai. Bravo? O que tu fez? Dois quê? Ué? Ah, pera aí, é porque eu coloquei o arquivo na plataforma. Aí o povo escroto já tá fazendo. Povo escroto, né? Dando spoiler. Apesar que eu não coloquei resposta, não. Tá sem spoiler. Eu acho que eu coloquei sem resposta. Pra não acontecer isso, justamente. Porque senão o cara vai lá na plataforma, vê toda a resposta e atrapalha vocês. Ah, vida que segue. Não, relaxa. Ah, eu, hein? Vamos lá. Alguém bugaram aí? Conseguiram fazer? Você nem tava aqui. Preso aonde? Cara, primeiro que você tem que converter isso daí, não tem que converter? Porque ele falou que são 4 quilos. Só que ele está falando que o peso está em grama, então tem que converter isso daí. Quantos gramas tem 1 quilo? Tem que saber isso, basicamente. Tá, vamos lá. Volta aqui, Gabriel. Volta comigo no vídeo. Vamos lá então, galera. Só para dar um parâmetro para a galera que tem dúvidas nisso daqui. A gente está falando de sistema métrico decimal nessa questão.
Por quê? Se você lê o enunciado, você percebe que foi falado ali em gramas, em quilos. Isso daí são, obviamente, unidades de medidas. E aí, vamos lembrar, basicamente, quais são os sistemas métricos decimais que nós usamos com mais frequência no nosso dia a dia. Vamos lá, a partir do início? Quais são os que nós usamos bastante? Nós temos as medidas de comprimento. Depois, nós temos as medidas de superfície. Depois nós temos as medidas de volume. Para iniciar a brincadeira. Vamos falar primeiro dessas três situações, rapidinho, para não prolongar muito tempo. Qual é a unidade básica para medir comprimento de uma coisa? Metros. Qual é a unidade de medida para medir volume da coisa? Volume não, perdão, superfície. Metro quadrado. Lembrando que superfície é a mesma coisa que área. Então, quando eu falo superfície, eu estou querendo dizer área. E área eu meço com metro quadrado. Show? E no último caso, o volume, metro cúbico. Então, esses três primeiros são fáceis de gravar, porque é metro, metro quadrado, metro cúbico. Eu tenho três situações que utilizam do sistema métrico. Beleza. Não existem só essas aqui. Quais são os outros sistemas que existem, além desse? E aí? Nós temos as medidas de capacidade. Nós também temos as medidas de massa. Mas qual que nós temos? Ou tem mais algum que é usado com baixa frequência? Mas vamos lá, capacidade, vamos lembrar disso. Como que a gente mede capacidade de uma coisa? Litro. Lembrando, se eu usar a minha garrafa como referência, essa garrafa, ela possui qual capacidade? Se eu pergunto capacidade, eu quero saber quantos litros d'água eu consigo colocar dentro da garrafa aqui. Então, a capacidade vai utilizar do litro. E a massa? Como que nós medimos a massa de um corpo? Qual é a unidade básica? Então, a unidade básica é o quilograma, mas popularmente a gente fala que é o grama. Então, vamos deixar o grama aqui. Então, nós temos aqui medidas diferentes. Nós temos o metro quadrado, o metro cúbico, nós temos o litro e nós também temos o grama. São todas medidas de comprimento, ou medidas de sistema métrico, beleza? Agora, todas essas situações possuem o que nós chamamos de múltiplos e submúltiplos. E aí vai entrar aquela tabelinha que a gente deveria saber. Bom, vamos utilizar o metro como referência, o comprimento. Se você seguir essa lógica, como que é a nossa tabela? Quilômetro, depois, na ordem, hectômetro, decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Essa tabela é a tabela base, beleza? Não são as únicas formas de medir comprimento de uma coisa. Lembra que lá na época a gente falou sobre isso. Por exemplo, se você for medir uma coisa muito grande, extremamente grande, você vai utilizar de outras unidades que não essa. Por exemplo, quando a gente mede distância entre corpos celestes, a gente não vai usar metro, nunca, nem quilômetro dá para usar. E nesse caso a gente usa o quê? Anos-luz. Lembrando que anos-luz é unidade de comprimento, de distância, não é unidade de tempo. Beleza? Outra coisa, quando você mede, outras formas de medir, jardas. Quando eu falo uma jarda, eu estou querendo dizer a distância, o comprimento de alguma coisa, mas eu não estou utilizando nenhuma dessas unidades. Outra forma, quando você mede a distância, a altura que uma aeronave está do chão, do solo, a gente mede como? A gente utiliza pés. A gente fala, o avião está a 10 mil pés de altitude. A gente fala assim. Exemplo, você vai medir a televisão da sua casa, ela está a quantas polegadas? Então a gente usa outra unidade.
tem muitas formas de medir tamanho, comprimento. Esses aqui são os básicos, são aqueles de café com leite que a gente aprende na escola. Lembrando que essa tabela aqui, ela funciona para comprimento, superfície e volume, capacidade e massa. Por quê? Se você quiser usar superfície, é só colocar o quadrado em cima de todo mundo. Então fica quilômetro quadrado, hectômetro quadrado e assim por diante. Se eu estiver falando de volume, botei na ordem, vai ficar quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e assim por diante. Agora, vou mudar a forma, vou usar capacidade. Quando você muda para capacidade, o que vai rolar? Agora eu não vou usar mais o metro, eu vou usar o litro. E agora? Muda tudo. Onde tinha a letra M, você coloca a letra L. Vai ficar como? Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Troquei para o L. Estou falando de massa. Agora, troca a letra L e coloca a letra G. Vai ficar como? Quilograma, hectograma, decagrama, o grama, decigrama, centigrama e miligrama. Então, você consegue usar essas unidades, todas baseadas nessa situação, nessa tabela. Lembrando, além dessas aqui, nós temos uma situação além, que é a medida de tempo. E aqui a gente tem um certo problema. Por quê? A medida de tempo, ela não é métrico decimal. Por que métrico decimal, galera? Porque de 10 em 10, a gente meio que muda a unidade. Lembra que a gente tem lá 10 metros forma 1 centímetro e assim por diante. A gente vai aumentando de 10 em 10. Agora, no caso do tempo, não é assim. Como que funciona o tempo? Qual a unidade básica para a medição de um tempo? A gente pode usar os segundos. Beleza. Segundos. E agora? Além dos segundos, nós utilizamos o quê? Minutos. Além dos minutos, as horas. Show de bola. Óbvio que não existem só essas três. Só que na matemática, como que a gente fala isso? Grau, minuto e segundo. Por exemplo, se eu escrever o que significa isso? 3 horas, 20 minutos e 35 segundos. Isso daqui é uma medição matemática para falar de tempo. Só que a gente tem algumas situações para tomar cuidado. Por exemplo, se você começa a agrupar, isso começa a gerar problemas. Por quê? Saindo desses três, que é o pão com ovo da história, se juntar 24 horas é a mesma coisa que um dia. Se você junta 7 dias, vira uma. Se eu junto 30 dias, forma um mês. Se eu junto 2 meses, vira um... Não, 2 meses. Vira um bimestre. Se eu juntar 3, vira um trimestre. Juntei 6, vira semestre. Juntei 10 anos, vira uma década. Juntei 100 anos, vira no caso, século. E assim por diante. Então, a gente agrupa de uma forma diferenciada quando fala de tempo. Até porque, nesses 3 primeiros, o segundo, o minuto e a hora, a gente fala que é sexagesimal. Por que isso? Porque só muda a partir dos 60. Por isso que junta 60 segundos, 1 minuto, 60 minutos, 1 hora. A partir da hora, acaba isso. A gente não fala 60 horas, um dia. Não é assim que rola. Faz 24 para virar um dia. Então, a partir desses 3, muda tudo. Eles 3 são sexagesimal. A partir deles, muda a forma de avaliação. Show, gente? Isso daqui é um beabá bem básico de tudo que a gente já trabalhou durante o ano. Vamos ver agora na questão como que vai funcionar isso. Volta para o enunciado. Já tinha até esquecido do enunciado, tanto tempo que eu falei. Mas aí, vamos lá. Vai para a resolução direto. Bom, lembrando o seguinte. Ele falou na questão que a caixa, quando pesou a caixa, tinha 4 quilos. Só que aí ele está falando em grama. E aí lembra que cada quilo significam 1000 gramas. Então, se eu tenho 4 quilos, eu tenho 4.000 gramas. Está batendo aqui bonitão. Só que a gente tem que lembrar que a caixa, ela tem peso. E a questão falou que a caixa vazia pesa 200 gramas. Beleza? E aí você vai eliminar o peso da caixa. Se você pega o peso total menos o peso da caixa,
vai dar o peso só das bolinhas. Se eu tirar 400 menos 200, vai dar 3.800 gramas. Esse é o peso só da bolinha. E aí, do que ele falou depois? Cada bolinha pesa 1.900 gramas. Então, quantas bolas eu tenho dentro da caixa? É só você dividir o peso total pelo peso individual da bolinha. Isso aí vai dar quanto? 2 bolas. Eu tenho 2 bolas dentro dessa caixa. Uma pergunta bem tranquila a princípio, mas valia a pena a gente recordar o sistema métrico. Show! Vamos partir para a terceira questão. Sem gabarito, queridão. Vamos lá, questão 3. Bugou? Vamos lá. Um médico, ao prescrever a receita, determina que o paciente deve inserir 3 medicamentos com a seguinte escala de horário. O remédio para febre, de 6 em 6 horas, o remédio para fortalecimento do sistema imunológico, de 3 em 3 horas, e o remédio para alívio das dores, de 2 em 2 horas. Caso o paciente ingira os 3 medicamentos às 11 horas da manhã, quando ele fará a ingestão dos 3 medicamentos juntos novamente. Basicamente é isso, você quer sincronizar quando ele vai tomar o medicamento junto mais uma vez. Lembrando que não aconselho tomar remédio tudo junto, porque vai que tu tem uma overdose, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas vamos lá, façam a questão, a gente retorna, embora essa aqui seja bem boba e fácil. Meu áudio, Gabriel. É porque eu falo que eu nunca sei se tu vai esquecer. Ah não, o copo tá aqui. Bom, se você for maníaco hipocondríaco, tu faz de cabeça isso daí. Quem é hipocondríaco faz esses horários de remédio fácil. Eita caralho. Essa questão aqui ela é ridiculamente fácil. Mas o que complica para a galera que tem dificuldade é o enunciado. Porque é muita coisa, muita informação. Pode? Uhum. Pela lógica. De 2, 3 vezes. É lógico. Acho que a pergunta poderia ser mais difícil. Ele poderia perguntar quantas medicações ele vai tomar até que aconteça isso. Aí seria mais difícil a pergunta. Mas essa aí é muito boa. Cuidado, porque são 3 remédios. Isso. Tem que somar tudão. Isso se eu falasse que... Eu poderia falar que era medicação em pílula. Aí eu perguntaria quantas pílulas o paciente tomou. Mais difícil a pergunta. Eu complicando a pergunta, porque essa aí é muito vergonhosa. Mas tem pergunta assim na prova, então... Vai dar... Não, se for esses 3 aí, tranquilo, porque não tem problema. Agora tem remédio que não pode tomar junto. Não é o caso desses. Toma a porra toda. Lá. Esses não tem problema, não. Tô falando com propriedade, tá, gente? Eu sou químico, então eu sei o que eu tô falando. Mas é foda isso daí. Tem gente que mistura mesmo. Vamos lá, Gabriel, volta pra cá. Vamos lá, então, para essa questão, gente, ela é absurdamente fácil, mas vamos lá. Primeiro que são 3 medicamentos, um toma de 6 em 6 horas, um toma de 3 em 3 horas e o outro toma de 2 em 2 horas. Se você quer sincronizar e quer saber quando eles vão tomar o remédio juntos de novo, é só você lembrar o seguinte: se um é em 3 em 3, o outro é de 2 em 2 e o outro é de 6 em 6, você precisa saber quem é o mínimo múltiplo que eles têm. Beleza? Então, indiretamente, você vai calcular o MMC. Ok? Vai calcular o MMC desses 3 momentos, do 2, do 3 e do 6.
E aí você vai descobrir de quanto em quanto tempo eles vão tomar remédio juntos mais uma vez. Ok? Vamos ver o nosso enunciado, nossa questão? Bom, basicamente, olha como que é ridículo o cálculo. O MMC dos 3 momentos, 2 horas, 3 horas e 6 horas, vai dar 6. Beleza? O MMC deles dá 6. Agora, se você sabe que eles tomaram remédio, ele, no caso, tomou remédio às 11 horas da manhã, segundo a questão, eu vou somar 6 horas, porque vai ser o momento que ele vai tomar remédio junto de novo. Então, você fez 11 horas mais 6 horas, que vai dar, absurdamente, 17 horas. O gabarito fica sendo letra A, alfa, molezinha. Como eu falei para a galera que está aqui, a questão é muito tosca, mas o que pode dificultar é o enunciado longo, com muita informação. E é isso aí que você tem que praticar, porque na prova, no concurso, também tem disso. Tem questão que é tosqueira de fazer, mas a interpretação pode te confundir. Show de bola? Vamos para a próxima, questão 4. A questão 4 é o seguinte: Estela comprou um terreno de 350 metros quadrados e deseja construir uma casa que ocupará 150 metros quadrados e uma piscina que ocupará 50 metros quadrados. No restante do terreno, ela não fará nenhum tipo de construção. Qual é a razão entre a área construída e a área livre desse terreno? Uma pergunta que fala sobre razão. Vai lá, um tempo para vocês resolverem e a gente volta. Hã? Essa aqui? É porque o tema é fácil, né? O tema é fácil. Oi? Dá pra de cabeça? Sei. Algumas não, nem todas não. Ai, ai. Não sei, fala pra mim qual a ideia. Ah, uma semana de estudar, é verdade. Qual o tema que você acha mais fundamental? Mais combinatório? Tá. Bugou nessa? O que que houve? Essas questões que estão aqui, cara, a maioria é sobre razão e proporção. Esses temas, quando aparecem em prova, são toscos. Vide aqui. São toscos mesmo. Saudade de complicar. D, delta ou B bravo? Tá. Todo mundo foi aí? Embora devo perder de cabeça? Lembra que isso aqui foi aleatório, tá? Foi um banco de dados que me deu essas questões. Eu coloco lá, questões, tal. Aí eu pego tipo de concurso. Aí eu coloco estilo militar. Aí vem um pra mim. Aí eu pego lá, essa. Então vamos para a resolução. Volta com áudio. Vamos lá, galera. Essa questão aqui também é uma questão bem fácil de resolução. Mas, né, se ficou lá e ler muito rápido, pode ser que tu se confunda. E marque a alternativa errada por falta de atenção, não por dificuldade. Mas vamos lá. Vamos avançar no slide? Vamos lá. Primeiro, a área que foi construída, nós temos duas coisas. Nós temos a casa e a piscina. Sendo que a casa tem 150 metros e a piscina tem 50. Então, a área que foi construída, vamos dar 200 metros quadrados. Beleza? Essa foi a área construída. E depois ele fala a área livre. Sendo que a área livre vai ser o total menos o que estava construído.
Logo, eu vou ter os 350 metros quadrados, que é o total, menos os 200 metros que eu já usei. Isso vai dar 150 metros quadrados, como está aqui. Agora, nesse caso, você vai usar a pergunta: qual é a razão entre a área construída e a área livre? E aí pode ter gente que confunda. Por quê? Tem pessoa que vai pensar o contrário, vai marcar 150 por 200, que vai ser letra A, porque tem essa alternativa. Porque eles colocam de propósito como modo de confundir você. Mas ele perguntou a razão entre a área construída e a área livre. A área construída são 200 e a área livre são só 150. E aí você vai simplificar, porque não tem essa alternativa. Tem? Então aborta o que eu falei. Tem as duas, então. Tem as duas alternativas. Então, essa questão é tão ridícula que tem duas alternativas corretas. Ela vai ser anulada provavelmente. Letra D e letra E são corretas, porque as duas são certas. Paciência. Tem duas. Vamos para a próxima logo, que essa aí foi muito toscona. Tipo, probabilidade altíssima de acertar. Vamos lá, questão 5. Automaticamente. Vamos lá. A pergunta aqui é: Clara descobriu que 2 elevado a m vezes 3 elevado a n, vezes 5 elevado a p, vezes 7 elevado a q, vezes 11 elevado a r, é o mínimo múltiplo comum entre o 300 e o 384. Agora, Clara precisa descobrir o valor da seguinte expressão: quanto que é m mais n menos p vezes q vezes r. E a pergunta é: qual foi o resultado encontrado por Clara? Vamos lá um tempinho para vocês fazerem e te retorno. Vai de cabeça essa? Essa dá mais trabalho. Ai, ai. O que vocês vão fazer para resolver isso daí, para eu começar a brincadeira? Tá, mas e aí? Já achou a RBC? Então vai lá, termina isso aí. Sim. Tu vai ter que, depois que você fizer o MMC, tu vai descobrir quem são as letras. E aí depois é só substituir na expressão. É só fazer o MMC para começar.
Ninguém achou nada ainda? Ninguém falou até agora, né? Agora. Porra, A? Cara, pra ser A, acho que a única não tem como ser mesmo. A única opção do A ser a resposta é se o R for zero. É a única forma de ser. Porque se o P for zero, não adianta, porque vai ter que somar aqui, vai deixar de ser zero. Se o Q for zero, também não muda nada. Agora, só se o R for zero. A única opção de dar zero na resposta. Lembra que na multiplicação, qualquer multiplicação, só dá zero na resposta se um dos produtos for zero. Então, só vai dar zero nessa resposta se o R for zero. Vamos voltar então? Volta aí, Gabriel. Então, simbora, gente. Essa questão, ela é um pouco enrolada, principalmente se você esqueceu nesse meio do tempo aí, nesse caminho que nós percorremos, como que faz MMC. Você nunca pode esquecer isso. Mas, vamos lá. Primeiro, que você falou aí na questão que tem que fazer um MC de 300 e 384. Bom, se você fizer esse MMC, você vai achar uma forma fatorada da resposta. Vamos observar a resposta no gabarito aqui? Próximo slide. Observa o seguinte. Se você tiver 300 e 384, eu vou ter a seguinte situação. Vai dar o resultado 2 elevado a 7 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado ao quadrado. Se você fizer o MMC, vai dar isso. 2 elevado a 7, 3 elevado a 1 e 5 ao quadrado. E agora, o que você faz? Você vai comparar com o que a menina falou, com o que a Clara falou. Segundo a Clara, falou que 2 elevado a m, mas o 2 está elevado a 7, então o m vale 7. Primeira conclusão que eu tive. No caso do 3, o 3 é elevado a n, e o 3 está elevado a 1, então o n vale 1. No caso do 5, 5 está elevado a p, então P está aqui, vale 2. E o último é 11 elevado a R. Mas como não temos o 11, portanto, o R vale 0. Finalmente, você consegue pegar tudo isso e substituir na sua expressão. Quando você substitui tudo na expressão, quanto vai dar? Se você fizer o parênteses todo, vai cagar tudo, porque não precisa fazer. Porque automaticamente, se você sabe que o R vale 0, tudo que multiplica por 0, dá 0. Então, vai ser a resposta, letra A, alfa. Beleza? A questão um pouco chata, mas é tranquilo para fazer. Safo. Oi. Putz, tu fez o contrário, tu fez a tentativa erro. É porque tu deu sorte, para vocês que estão em casa, teve uma pessoa aqui que resolveu fazer o contrário. Ele testou as alternativas. Ele pegou o 0 e começou a substituir nas coisas. Só que, por acaso, era a letra A, que é a primeira. Então, de cara, ele achou a resposta. Só que se fosse a última, letra E, daria um trabalho do cão para achar a resposta, porque ele faria 4 erradas para achar a certa. Foi sorte, talvez. Não estou discutindo a genialidade do cara, mas acontece, né? Vamos partir para a próxima questão. Vamos conversar mais. Questão 6. Uma empresa da área de tecnologia valoriza muito seus funcionários. Todo mês de janeiro, os funcionários que têm filhos recebem um cartão que deverá ser usado para comprar o material escolar das crianças. Suelen, que é do RH, é responsável pela contagem de funcionários e de filhos. Ela calculou que a razão entre o número de filhos e o número de funcionários é de 11 para 50. Se nessa empresa há 400 funcionários, quantos cartões deverão ser entregues? É a pergunta,
vai lá contando o tempo que a gente retorna com o resultado. É outra pergunta que tem razão, tá vendo? Os enunciados são chatos, mas a resposta não. A resposta é bobona. Vai lá, faça. De cabeça também? Faz chutômetro aí, o que tu faz agora? Quero ver se esse teu cálculo de cabeça, quando começar a chegar a função logarítmica, exponencial de volta, que aí cai por terra. Só se for uma entidade muito da boa que tá do teu lado aí te ajudando, parceiro. É difícil pra tu. Ah, valeu. É assim mesmo que a gente acha o futuro da gente. Eco. Todas não, parceiro. Todas não. Depende do teu nível de, né, de matemática. O que tu fez? Sim, tu fez ao contrário. Verdade. Tudo faz ao contrário. Ah, é. Droga. Pô, tu errou, tu descobriu, tu não achou o R, então. Quanto valeu teu R, então? Ah, então, o R que matava a questão. Vocês fazem tudo ao contrário. Como faço A mais B, você faz B mais A. Quero ver quando chegar a matriz, essas paradas, que matriz não dá pra fazer isso. Matriz não tem essa porra de inverter, vou fazer o contrário. Não tem isso não. Não é igual não. A vezes B não é igual a B vezes A. Ah, é normal. Na aula era assim, porra. Tinha gente que chegava 5 minutos antes, porra, acabar a aula. Era só pra dar tchau pra mim, que entrava na sala. Eu nem lembro, cara, se você perguntar como que eram os horários da gente antes da pandemia, acho que eu não lembro mais não. Oi? Ah, sim. Vamos lá resolver isso logo. Liberta. Eco. Todo mundo fez então. Vamos lá então, gente. A pergunta aqui, mais uma questão fácil sobre razão. Lembrando que essas questões sobre razões, vocês estão vendo aí que elas são basicamente fáceis. É só você lembrar como funciona o conceito e quando você está afiado na matemática, nesse ponto, vai de cabeça até a resposta. Vamos lá avançar. Segunda questão, para cada 11 pessoas, para cada 11, nós temos 50 funcionários. Beleza? Cada 11 crianças, 50 funcionários. Se existem 400 funcionários, basicamente o que você vai precisar fazer? Elaborar essa proporção, para você conseguir descobrir quantos são os funcionários. Né? No caso, quantas são as crianças. Vamos ver o nosso cálculo. Basicamente, a questão falou o número de funcionários com relação ao número de o número de filhos dos funcionários com relação ao número de funcionários, desculpa. E agora, a questão falou que é 11 para 50, ok? 11 para 50, 11 crianças para 50 do total. Só que eu não sei quantas crianças são, o X, para o total de 400 funcionários. Então ficou X está para 400. Beleza? Agora, a partir daqui é só fazer a nossa proporção, multiplicar cruzado. Vai ficar 50 vezes X e 11 vezes 400. 50x, 11 vezes 400, que vai dar 4.400. Se eu passar os 50 dividindo, 4.400 dividido por 50 vai dar 88. Portanto, existem 88 filhos. Lembrando na questão que cada filho ganha um cartão. Então, se eu tenho 88 filhos, portanto, eu tenho 88 cartões.
E aí fica sendo letra eco, letra E, corretamente a resposta. Show? Tá molezinha, hoje todo mundo está tirando com a minha cara, mas essa molezinha vai acabar. Vamos lá para a questão 7. Questão 7 está falando o seguinte: de uma estação rodoviária do Rio de Janeiro, sai um ônibus para Cabo Frio a cada 30 minutos. Da mesma estação, sai um ônibus para Teresópolis a cada 50 minutos. A primeira saída conjunta do dia acontece às 6 horas da manhã. A próxima saída conjunta do dia acontece em qual horário? É bem parecido com aquela questão lá do remédio. Então, dá para fazer tranquilamente. Vamos lá, o tempo que a gente retorna com o gabarito. Só muda essa aqui que é com o tempo. É a única coisa que muda. Que tu fez agora? Ficou somando os tempos aí para sincronizar? Tá, tá. Eu não vou discutir porque tá. Vida que segue. Tá certo mesmo? Tu sabe se tá certo? Vou esperar o gabarito. Charlie? Rapaz, todos contra um, parceiro. Todos contra um. Chega no dia da prova, chega 20 minutos atrasado. Que aí tu vai ver o que vai rolar. Ah, cara de pau. Vamos lá, libera o áudio aí pra mim, ó. Vamos lá então, gente. Essa questão, como eu falei, é bem parecido com aquela questão que nós precisávamos sincronizar o tempo lá para tomar a medicação. Só que agora eu estou falando de ônibus, sendo que cada ônibus tem um horário diferente. No caso, o primeiro sai de 30 em 30 minutos e o segundo sai a cada 50 minutos. Se a primeira saída foi às 6 horas da manhã, quando que eles vão se encontrar novamente? Nas duas, uma. Ou você faz um cálculo para achar o gabarito de uma forma mais rápida, ou você vai igual um doido e faz a escala de cada ônibus separado. Por exemplo, se você pegar o primeiro ônibus, se ele saiu 6 horas, o próximo vai sair 6h30, o próximo sai 7 horas e assim por diante. Você pode fazer o dia dele, até completar meia-noite daquele dia. E você pode fazer a mesma coisa com o outro ônibus, sendo que o outro é a cada 50 minutos. E em algum momento, os ônibus vão sair ao mesmo tempo de novo, e aí você vai achar a resposta.
Só que esse método é um pouco escroto para fazer. Vai dar um trabalho. Vamos ver o método mais fácil. Vamos lá para o gabaritão. Aí, eu tenho aqui o seguinte. Se um ônibus sai cada 30 e o outro sai a 50, eu quero saber o mínimo múltiplo deles. Ou seja, a mesma coisa da questão lá da medicação. Faz o MMC. O MMC de 30 e de 50 vai dar 150 minutos. Só que 150 minutos, se você converte para horas, vão dar 2 horas e 30 minutos. 2 horas e meia. E aí, beleza. Se o primeiro ônibus saiu 6 horas, o próximo, 2 horas e meia depois, vai sair junto de novo. Logo, 6 horas mais 2 horas e meia, vão dar 8 e meia. Então, só 8 e meia que os ônibus vão sincronizar de novo. Fica sendo, no caso, Charlie, letra C, correto? Isso, Charlie, letra C, é a nossa resposta. Foi? Não sei se vocês acharam aí, mas vamos ver como que vai ser a nossa próxima questão. Questão 8. Pergunta é a seguinte: a água é um recurso esgotável e raro em muitos lugares do mundo. É importante um processo de conscientização para que a população economize água. Uma medida muito simples de ser tomada é, ao escovar os dentes, devemos deixar a torneira desligada, pois em 5 minutos com a torneira aberta, desperdiçamos 12 litros de água. Quantos litros de água são desperdiçadas por minuto? Pergunta bem rápida. E vamos lá para o nosso cálculo. Vamos lá, o tempo a gente retorna. Tcharam. De cabeça, de cabeça. Ah, todas não, porra, tô te falando. Todas não. Todas não, porra. Eu olho assim, vê. Direto. É bom que se cair sair, que só e sair na prova, gabarito. Alfa? Não sei, vamos ver. 2,4? Quê? Alfa, alfa, alfa. Geral, uma pessoa. Quantas pessoas online? 2. Metade da turma falou letra A. 2 pessoas na sala. Aham. Meu Deus. Só vocês, mano. Vocês que lutem, né? Vamos lá. Adoro quando vocês fazem isso. Foi muito... Tá muito fácil. Tá errado. Ai, cara, vocês não acreditam nem nos cálculos que vocês fazem. Isso que é absurdo. Volta pro meu áudio aqui, Gabriel. Vamos lá, essa questão aí, tosqueira, né? Vocês estão falando aqui no chat, todo mundo já achou a resposta. Mas não se assustem com o cálculo que você julga fácil, porque às vezes acontece isso na prova. Ele faz até como testar você, para você lá ter certeza do que está fazendo. Às vezes, sim, tem um cálculo muito bobo. Vamos ver o cálculo aqui direto, já que é bem fácil. Bom, a pergunta, obviamente, falou que a cada 5 minutos caem lá 12 litros d'água. E aí ela pergunta quantos vão cair por minuto, quantos litros por minuto. Cara, tem muita pessoa que usa aqui regra de 3 para resolver isso daqui. Porque dá para fazer quase tudo com regra de 3. Quase tudo. Razão e proporção e regra de 3 são temas que caminham completamente juntos. Então dá para resolver. O único problema é quando é inversamente proporcional. Mas não é o caso aqui. Vamos pensar o seguinte. Logo, se 5 está para 12, eu quero saber cada minuto quantos litros eu tenho. Multipliquei cruzado. 5 vezes x vai dar 5x e 12 vezes 1 dá 12. Passei o 5 dividindo, 12 por 5, literalmente 2,4. Ou seja, por minuto, a gente desperdiça 2,4 litros d'água. Então, fecha a porcaria dessa torneira quando eu escovar o dente, para não dar ruim. Show?
Vamos lá para a questão 9, vamos ver se é tão fácil quanto essa. Questão 9. O carro de Pedro percorre em média 10 km com 1 litro de gasolina. Quantos quilômetros ele percorrerá abastecendo R$ 113,40 em um posto no qual cada litro de gasolina custa R$ 2,80? Onde é esse posto? Eu só quero saber isso, porque está muito barato. Mas vamos lá, façam aí, porque é uma cidade fictícia, não existe. Faça o cálculo aí. Essa questão é de quanto, gente? 1.600, né? Você... Porra, é. Essa aula a gente está muito café com leite. Um pouco triste, um pouco decepcionado, talvez. Ah, pronto. Mas pera, tu achou com o celular na mão, parceiro? Aí fica difícil. O que tu fez, cara? Ah, fala aí. Por quê? Tecnologia. Bravo? É bravo mesmo? Vocês ficam usando calculadora na porra da prova, você vai com a calculadora enfiada na bunda, né? Pra fazer a prova. Tá bom. Tá bom. Vocês estão tudo... Delta? Delta ou bravo, gente? Tô confuso. Vamos lá. Abre o áudio pra mim. Questão aí, bobona, mais uma, né? Todas são fáceis, essa aula tá muito café com leite. Mas vamos lá. Segunda questão, o carro percorre em média 10 km por litro. Então 10 para 1. E aí ele pergunta se ele abastecer lá R$ 113,40, com a gasolina custando R$ 2,80, quantos quilômetros ele consegue percorrer? Vamos lá para o raciocínio. Vamos pegar aqui na questão... Volta aí no próximo slide, por favor. Vamos lá. Segundo a questão, ele gastou R$ 113,40. Show? Mas ele sabe que cada litro da gasolina custa R$ 2,80. Então, a gente precisa saber quantas vezes ele teve que comprar, quantos litros ele vai ter que comprar. E é só você dividir o que ele gastou com relação a quanto custa cada litro. Beleza? Essa divisão, R$ 113,40 dividido por R$ 2,80, espero que conta de divisão todos saibam fazer, mesmo com vírgula. Você faz essa divisão e vai dar 40,5. Beleza, então isso daí é a quantidade de vezes, de litros que ele vai colocar. Só que ele vai ter que percorrer quantos quilômetros, segundo a questão? Bom, segundo a questão, ele percorre 10 quilômetros com 1 litro. Então, você vai pegar esse resultado e vai multiplicar por 10. E aí, 40,5, quando multiplica por 10, é só você andar com a vírgula, né? Vai dar 405 quilômetros. O que vai dar a letra delta, letra D. Lembrando, tem muitas formas para fazer esse cálculo. Tem pessoa que vai usar a regra de 3, magia, feitiçaria, sei lá. Vai achar o resultado mesmo assim. Show, gente? Então, vamos lá. Só fecha o áudio aqui rapidinho. Diga. Vamos lá, Gabriel. Próxima questão. Questão 10. Vamos lá, questão 10, gente. Ela fala o seguinte. Uma piscina retangular tem 10 por 15 de profundidade, né? Perdão, 10 por 15 o total.
O fundo é horizontal e está com a água a uma altura de 1,5 m. Um produto químico, em pó, deve ser misturado à água à razão de um pacote a cada 4.500 litros. O número de pacotes a serem usados é quanto? Basicamente é isso. Tu tem tua piscina, tu quer tratar, vamos fingir que esse produto é cloro, e aí eu pergunto quantos pacotes de cloro eu vou tacar na piscina. É isso. Vamos lá, raciocinem, passa tempinho aí. Ai, ai. Quê? Opa, é um delay, gente, acontece. A internet dele tá um pouco lenta. Acontece. Gente, vocês colocam máscara aí antes que como o rabo de vocês depois? Porque daqui a pouco... Vocês que sabem, o que vocês escutam. Vocês que lutem depois, eu vou pra casa. Vai lá. Sou bom nisso. Meu talento é esse. Falei que eu bebi tudo, Gabriel? Falei que eu bebi essa água toda? Beber água, irmão. Okay. Fala aí, mago da cota mental. Cadê a resposta? Ele é um cara educado, ele quer deixar o momento pra outra pessoa brilhar, pô. Ah, tá vendo? Ele é um cara que pensa num conjunto, vocês estão de bobeira. Pega ele na porrada lá fora, gente. Tu sabe que se fosse no quarteto eu ia tomar muita porrada se fizesse isso, né? Ciente disso, né? Vai tomar ali uma manta, nunca mais vai abrir a boca. Uma semana tu vira um novo homem. Esse é o problema. Destaca, parceiro. Se destaca pra tu ver. Cadê o gabarito, meu filho? Meus filhos, né? Cadê? O chat aí, ninguém também? Ninguém no chat? Só o cara do delay. O cara do delay. Bravo. Qual vai ser o chute de vocês então, já que nem cálculo fizeram? Qual? Chuta, porra. Tem que chutar. Vamos lá, então, gabarito. Abre o áudio pra mim e vai pro cálculo. Vamos lá, gente. A questão 11, a gente estava rindo aqui da questão. A questão 11, a questão 10, perdão, tá falando primeiro do formato da piscina. Então a gente tem que saber, obviamente, como que é o tamanho dessa piscina, correto? Vamos ver o cálculo. Primeiro, a gente precisa saber qual é o volume daquela piscina, beleza?
E agora, para calcular o volume, você tem que multiplicar a altura, a profundidade e o comprimento. Se você fizer essa multiplicação, você vai fazer 10 vezes 15, que a questão falou que é o tamanho da piscina, e a altura, que é 1,50. Então, eu multipliquei tudo, o volume da piscina, vão dar 225 metros cúbicos. Lembrando, esse é o volume, mas lembra que volume e capacidade existe uma relação, não é isso? Para cada 1 metro cúbico, significa 1.000 litros d'água. Logo, se eu tenho aqui 225 metros cúbicos, eu tenho nessa piscina 225 mil litros. Essa é a capacidade da piscina, em litros. Show de bola? Agora que você já sabe quantos litros tem naquela piscina, você vai usar o que a questão falou. E segundo o que a questão falou, ele põe um pacote para cada 4.500 litros. Um pacote para 4.500. A pergunta é, quantos pacotes, X, eu vou ter que consumir para 225 mil litros, que é o volume, a capacidade daquela piscina. Mesmo processo, multipliquei cruzado, vai ficar 4.500 x, 4.500x, e 1 vezes 225 mil, que vai dar 225 mil. Passei 4.500 dividindo, está aqui, cortei esses dois zeros aqui, que a gente não é trouxa, vai ficar essa divisão e vai dar 50. Ou seja, você vai precisar de 50 pacotes desse produto para cuidar dessa piscina. Show? Gabarito fica sendo letra bravo, letra B. Show, gente? Uma questão aí um pouco mais trabalhosa do que as outras, porém ainda assim uma questão fácil. Beleza? Envolveu bem rápido aí uma coisa de volume, mas nada absurdo. Partimos para a próxima questão. Questão 11. Cláudio desenhou a planta de sua casa utilizando a escala 1 para 100. Na planta, o comprimento da casa era de 17 centímetros e a largura é de 11 centímetros. Sabendo que a casa tem um formato retangular, qual é a sua área em metros quadrados? Embora seja redundante perguntar área em metros quadrados. Mas enfim, vamos lá, faça o cálculo que a gente volta com a resposta. Eles estão fazendo em casa, esses putos. É porque eles olham a questão, a anterior, ninguém respondeu a anterior. O que eles fizeram? Faz a próxima. Eles começaram a fazer a outra, por isso que todo mundo sabe essa já. Lembra que o que você escreve fica saque escrito, né? O saque. Tá, vai escreve aí, fica zoando os outros. Charlie. Ai. Só batendo em vocês, na moral. Só batendo em vocês. Foi o Gustavo que tá falando? Tá de sacanagem. Tá bom. Tá bom. Muito informal. O nome do saque, meu nome é Gabriel. Tá igual aquele assistente pessoal. Olá, meu nome é Gabriel. O saque mais safado possível. Vamos fazer um S mais uma. A gente encerra porque já vai estourar o tempo. Embora a gente perdeu um tempo. Não, nem a aula desligou. Não, né, Gabriel? Dessa vez não. A aula caiu à tarde. Foi de manhã, né? Fico me confundindo aqui. 2 vezes. É foda. Pô, eu até desisti do vídeo, comecei a explicar pra galera que tava aqui. Aí a galera ficou vendo, aí depois quando voltou eu expliquei tudo de novo. Aí enquanto isso a galera tava fazendo outra coisa. Charlie? O chat virou um grupo do WhatsApp já.
Gente, ninguém tá levando a sério essa porra não, né? Tá vendo? Se fosse eu, ia dar logo um tapão para... Volta aí com o meu áudio, Gabriel. Bom, pergunta aqui, tranquilona, uma pergunta que fala sobre escala, um tema que também cai com muita frequência em questões, mas vamos lá para o nosso cálculo. Próximo aí, vamos para o slide? Já que todo mundo acertou aí, todo mundo falou com a Charlie. Vamos lá. Segundo a questão, a escala é 1 para 100, 1 centímetro para cada 100 centímetros. Essa é a escala do desenho, beleza? Só que, segundo o que o cara falou lá no enunciado, o comprimento na planta mede 17 centímetros. Beleza. Então vai ficar, lembrando que a escala, como que a gente faz escala? É o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Logo, se eu estou falando que a escala é 1 para 100, significa que para cada 1 centímetro do tamanho real, eu vou ter, perdão, para cada 1 centímetro do desenho, eu tenho 100 centímetros do tamanho real. É sempre o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Segundo a questão, o tamanho do desenho é 17. Então, 17 centímetros está para x. Lembrando que, mais uma vez, em cima fica o tamanho do desenho, embaixo fica o tamanho real. Se ele falou que a planta tem 17 centímetros, planta é desenho. Então, o desenho mede 17. Show de bola? Multipliquei cruzado, 1 vezes x, 100 vezes 17, isso vai dar 1.700 centímetros. Só que observa que a pergunta é qual é a área. É área? A área é em metro quadrado. Só que você não está em metro, você está em centímetro. Convertendo 1.700 centímetros para metro, é só você comer 2 zeros. 17 metros. Então, eu tenho 17 metros. Agora, se você fizer a mesma coisa com a largura, mesmo processo. 1 está para 100, 11 está para y. Multipliquei cruzado, vai dar a mesma coisa. Multipliquei o resultado, vai dar 1.100 centímetros. Converti para metro, tirei 2 zeros, 11. Então, eu tenho, nesse caso, 17 metros por 11. Lembrando que é um retângulo. E aí, como calculamos a área do retângulo? Base vezes altura. Sendo que a base são 17 e a altura são 11. E 17 vezes 11 vão dar 187 metros quadrados, o que vai de acordo com o Charlie, letra C, como a maioria de vocês aí tem falado no chat. Show de bola? Então, perguntinha bobona, tá todo mundo aí voando. Vamos lá para a nossa última questão, para encerrar essa aula, que a gente já está estourando o tempo. Última questão, questão 12. E a pergunta é, o tanque de combustível de um carro tem capacidade para 46 litros e estava cheio até a metade. Depois de andar um dia inteiro, o motorista percebeu que havia gasto 12.000 ml de combustível. Foi até o posto e mandou completar o tanque com gasolina. Sabendo que o preço da gasolina é de R$ 3,00 por litro, ainda está barato, determine quanto o motorista gastou. Basicamente, a gente tem que descobrir quanta grana o cara gastou para encher o tanque. Vai lá, última questão, então vamos lá fazer para a gente encerrar essa aula. Cinco e 20. Pois é, tem que andar com gás mesmo. Cuidado com essa questão aí. Cadê a resposta? Não, dá um jeito. Eco. Ok. A única conclusão que tu teve foi essa, porra.
Eu quero saber a resposta. O outro é o Procon, tá fiscalizando o preço da gasolina. Vou dar uma atualizada nas questões ali, pô, vou colocar os preços mais real, né? Tem que ser apesar que é tipo isso, porque apesar que cada dia tá ficando mais caro, nem adianta botar que todo dia muda. E aí, Gabriel, como tá o chat aí? Cadê os pirão errado aí? Que... Eco. Gente, vocês estão discutindo no chat da aula. Nada pra fazer, gente. Isso é um absurdo, né? Vai lá, Gabriel, abre esse áudio aí. Vamos lá, gente, preste atenção. Segunda questão, o tanque tem capacidade de 46 litros. Só que o tanque não estava cheio. Segundo que a questão, inclusive, falou, estava pela metade. Então a gente tem que saber quantos litros ele tem lá no início. E aí, quantos litros ele tem? 23. Ele começa a viagem dele ali com 23 litros. Agora você começa a entender o que aconteceu. O cara andou o dia inteiro e percebeu que gastou 12.000 ml. Converte isso para litro. 12 litros. Então ele gastou 12 litros. Mas ele tinha quantos? 23. Então você faz 23 que ele tinha menos 12 que ele gastou. Show. Então ele tem 11 litros no tanque. Mas o que ele fez depois? Ele mandou lá no posto e tem que abastecer. Só que ele vai encher o tanque. Lembrando que o tanque cabe 46. E ele tem quanto dentro da caixa? Da caixa do tanque? 11. Então você vai descobrir quanto ele vai abastecer. Deu 45 litros, isso? 35, perdão. 35 litros. Beleza. Cada litro custa. Multipliquei por 3, deu quanto? Vamos jogar no cálculo aqui. Mesmo processo. Aqui tudo que a gente falou está escrito aqui. Bom, 36 litros. Aqui eu passei tudo para ml, nem precisava fazer, mas tudo bem. A metade, 20 ml. 1.000, que 1.000 ml, que são 11 litros, correto? E subtraiu o que ele tinha. Deu um resultado de 5.000 ml, que são litros. E o que ele tem que abastecer. Se a questão falou que são 3 litros, 35 vezes 3, como está aqui, dá 105 reais. E ele conseguiu encher o tanque com 5 reais. Só na questão, porque na com esse valor. Mas enfim. Aí fizemos a questão, ainda tem mais. Vocês que estão com uma... Tem 3 questões ainda, que são até o 15, geralmente. Depois, tentem fazer. Se tiver dúvida, me procure, que a gente resolve, beleza? Porque a gente está encerrando aqui para a gente partir para a próxima aula. Vocês, no caso, partirem para a próxima aula. E joga. Na próxima aula a gente conversa melhor. Lembrando, na próxima aula a gente vai pensar em um novo conteúdo para trabalhar. Como vai ser prévia aí da galera que vai prestar o concurso da EA, eu estou pensando em algo mais parecido. Então lá a gente conversa melhor e resolve a melhor forma. Show de bola? Então, no mais, a gente finaliza por aqui. Qualquer dúvida, me procurem que a gente resolve depois. Show, gente? Então, um abraço e fique com Deus. Beijo. Não sei quem é.